Olá, meu nome é Morgana Guinzel dos Santos e nesse vídeo irei falar sobre o sistema operacional BET. Os sistemas operacionais mais antigos trabalhavam por lote, ou seja, todos os programas a executar eram colocados em uma fila com seus dados e demais informações para execução. O processador recebia um programa por vez, executando-os em sequência, o que permitia um alto grau de utilização do sistema. Processamento BET é um processamento de dados que ocorre através de um lote de tarefas enfileiradas, de modo que o sistema operacional só processa a próxima tarefa assim que terminar a tarefa anterior. Porque processamento em lote significa que é um processamento sequencial, que só pode passar para a próxima etapa assim que terminar a etapa atual. Os sistemas BET foram os primeiros tipos de sistemas multiprogramáveis a serem implementados, na década de 1960. Os programas, também chamados de jobs, eram submetidos para execução através de cartões perfurados e armazenados em disco ou fita, onde aguardavam para serem processados. Posteriormente, em função da disponibilidade de espaço na memória principal, os jobs eram executados, produzindo uma saída em disco ou fita. O processamento em BET é utilizado com frequência quando se lida com grandes volumes de dados ou com fontes de dados de sistemas legados em que não é possível entregar dados em fluxos. Ele também é muito utilizado em sistemas distribuídos onde as aplicações de front-end têm restrições, seja de custos, de arquitetura ou de telecomunicações, para efetuar as atualizações online no sistema centralizado. Ele também é muito utilizado em sistemas distribuídos onde as aplicações de front-end têm restrições, seja de custos, de arquitetura ou de telecomunicações, para efetuar atualizações online nos sistemas centralizados. Opta-se por alimentar um banco de dados local durante o dia e o envio de um arquivo sequencial contendo todos os registros para atualizações no período noturno dos sistemas centrais. E quais são as vantagens e desvantagens em usá-lo? Esses sistemas podem ser bem eficientes, quando bem projetados, devido à melhor utilização do processador. Mas ele pode apresentar tempos de respostas longos. O processamento BET tem a característica de não exigir a interação do usuário com a aplicação. Todas as entradas e saídas de dados da aplicação geralmente são implementadas por algum tipo de memória secundária, geralmente arquivos em disco. Atualmente, sistemas operacionais implementam ou simulam o processamento BET, não existindo mais nenhum sistema exclusivamente dedicado a esse tipo de processamento. Exemplos desse sistema incluem o OS 360, o VMS, entre outros. Os programas são processados em lote, um de cada vez, não havendo interação com o usuário. Por exemplo, processamentos numéricos, simulações, aplicações científicas. Alguns exemplos de aplicações originalmente processadas em BET são programas envolvendo cálculos numéricos, ordenações, simulações, compilações, backups e todos aqueles onde não são necessárias a interação com o usuário. Com essa imagem de um exemplo prático, podemos perceber melhor como ele funciona. Primeiramente, o programador traz os cartões para o 1401. O 1401 lê os cartões para a fita. A fita é colocada no 7094, que executa o processamento. E por fim, a fita é colocada no 1401, que imprime a saída. Vamos comparar o sistema BET com o sistema operacional multiusuário, que permite que vários usuários utilizem, ao mesmo tempo, simultaneamente, os recursos do computador. Imagine dois usuários acessando o mesmo computador, utilizando 2 ou mais programas ao mesmo tempo. Isso é um sistema operacional multiusuário. Como exemplos de sistemas operacionais multiusuários, temos o Unix, VMS e sistemas operacionais mainframe, como o MVS. Embora o processamento de dados utilizando o sistema multiusuário seja mais interessante para casos de vários usuários utilizando e em que o tempo é importante, o sistema BET funciona muito bem quando os dados já foram coletados. E não é uma questão de qual é melhor, depende muito do objetivo que a empresa quer. Algumas vantagens do sistema multiusuário são
redução drástica nos gastos com aquisição, upgrade, manutenção e energia elétrica, é extremamente simples de instalar e de manusear, economiza espaço utilizando o multiusuário, deixando mais livres os ambientes do escritório, ele não emite ruído, calor ou interferências, e a principal diferença entre esse sistema e o sistema BAT. Vários usuários podem usá-lo e executar programas diferentes ao mesmo tempo, enquanto no sistema BAT, um programa só começa quando o outro termina. Sistemas BAT ou Sistema de Processamento em Lote são um tipo de aplicação que processa uma grande quantidade de dados durante a sua execução. Eles também diferem pelos seguintes aspectos. Primeiro, a interface gráfica. Para interagir com sistemas web, utilizamos um navegador web que nos exibe alguma interface gráfica de interação com o sistema. No caso dos sistemas BAT, essa interface não existe. O sistema precisa apenas ser executado e não exibe nenhuma informação para os usuários. Em segundo lugar, tem o volume de dados. Sistemas BAT costumam processar um conjunto colossal de dados de uma vez só. E também há a natureza do dado. Para o sistema multiusuário, o dado costuma estar disponível naquele momento para ser processado, pois foi fornecido pelo usuário através da interface gráfica do sistema. Já um sistema BAT pode ser responsável por processar um dado que ainda não chegou, mas irá chegar de forma agendada. E é isso! Muito obrigada pela atenção!